Ok, estamos começando mais uma semana e, conforme prometido em tempos anteriores, os próximos dias também vão ser de muita confusão e muitos desafios, não só em termos econômicos, mas também em termos de entender o que está acontecendo em termos políticos aqui no Brasil e no resto do mundo. Hoje, é claro, nós vamos ter o nosso quadro que vem por aí, com as principais previsões dos indicadores da semana, e a respeito dessa segunda-feira, tratar três assuntos mais ou menos conjuntamente. Primeiro, saiu a prévia do PIB de maio pelo Banco Central, é o IBC-BR, dando conta de uma queda de 2% em relação a abril. Eu, como vocês sabem, não uso mesmo esse indicador, não uso muito, prefiro comparar maio com maio e a surpresa também não é nada positiva. Junto com isso, tem o estudo do IPEA colocando qual será a provável carga tributária do imposto sobre consumo que o Brasil vai ter que encarar para viabilizar as contas públicas federais. Vamos bater o recorde mundial? Será que temos que nos orgulhar do Brasil? E por fim, parece que está acontecendo uma treta com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, por conta de alguns colóquios não ortodoxos com sua ex-senhora, lá no início desse século, mas está repercutindo agora. O que será que está acontecendo? Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, a imprensa divulgou com grande destaque hoje o resultado do IBC-BR, que é prévia do PIB do Banco Central, referente ao mês de maio, com uma queda de 2% em relação a abril. Segundo os cálculos da maior parte dos jornalistas do próprio Banco Central, esse é o pior resultado para o mês em 5 anos. Gente, assim como no governo anterior eu não gostava de comparar um mês frente ao mês anterior, porque isso recorre em várias sazonalidades que distorcem o indicador, e mesmo assim dessazonalizando, existem técnicas estatísticas para isso, para tirar essa sazonalidade. Dadas as confusões que nós tivemos por conta da pandemia, ainda acho que fica muito impreciso partir para esse tipo de análise. Então vou manter minha ortodoxia e comparar esse dado de maio frente a maio do ano anterior, e aí vai uma ilustraçãozinha para vocês. Nesse resultado, eu peço para vocês prestar atenção lá no final do gráfico, na linha verde e nas barras avermelhadas. Nós podemos ver então que, ainda assim, há um crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro comparando de maio de 2023 para maio de 2022, mas em forte desaceleração. No mês anterior, nessa comparação, a alta foi de 3,43%, caiu para 2,15%. Em termos analisados, ou seja, 12 meses, a linha verde mostra uma inflexão, ou seja, início rápido de um processo de desaceleração do crescimento. Como eu falei várias vezes, o Brasil não é um país que vai passar de um momento de prosperidade para uma crise de uma hora para outra. Evidentemente, se acontecem desastres, como foi a questão do Covid, isso pode acontecer, mas em tempos de normalidade, por ação de políticas econômicas, isso não acontece imediatamente, vai ocorrendo com o decorrer dos meses, e o que nós estávamos prevendo aqui no Fora de Curva da desaceleração começou a finalmente acontecer. Isso é lamentável, isso pode nos levar a um processo de brutal recessão nos próximos meses, e é esse o alerta que eu quero chamar nesse momento, porque tem mais coisas por aí. Quais são essas coisas? Vou dar um destaque muito especial. Um estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, do próprio governo federal, aponta que, a partir da proposta tributária aprovada na Câmara dos Deputados, para satisfazer as necessidades arrecadativas do governo federal, estadual e municipais, a alíquota daquele imposto sobre consumo, tanto federal como estadual, de bens e serviços, vai ficar em 28,04%. Poxa, tu imaginava que era exagerado 25% a 26%? Passando a 28,04%, o Brasil fica campeão mundial de impostos sobre consumo, ultrapassando até a Hungria. Será que isso é uma coisa plausível? Eu garanto para vocês que não é. Isso aí vai provocar um brutal colapso na economia brasileira. Um pouco mais adiante, na análise do quadro que vem por aí de sexta-feira, eu vou mostrar que a arrecadação tributária federal do Brasil
já está caindo de uma forma bastante significativa e isso significa a queda da atividade econômica. Aumentando ainda mais os impostos como está sendo planejado, tudo bem, não é para agora, é lá para 2027, mas também impacta na perspectiva do governo federal contrair mais empréstimos, aumentar sua despesa pública para a despesa futura, o que compromete a inflação, nós estamos entrando sim num buraco econômico muito grave. E isso é bom ficar na cabeça de cada um, tanto da esquerda como na direita, porque é um país que não cresce em função de exageros tributários, gera um claro processo de empobrecimento que acredito que ninguém aqui queira. Talvez alguns queiram, eu não sei, mas eu prefiro continuar acreditando que a esmagadora maioria da população brasileira, especialmente aquelas com informação e capacidade de análise, querem afastar isso o mais distante possível. É o retorno a uma situação de miséria. Esses 28,04% projetados por um órgão, então, do próprio governo, mostram que essa reforma tributária não tem viabilidade, tem coisa errada aí que nós já apontamos. O Estado tem que reduzir, tem que gastar menos e não aumentar como estão pretendendo, porque não vai ter condições do setor privado, nesse quadro, gerar a renda necessária para obter algum tipo de excedente que consiga comportar tamanho custo estatal. É essa a verdade, gente. A economia muitas vezes é algo complexo, mas existem experiências globais que tornam algumas coisas básicas muito simples. E excesso de tributação sempre acabou em confusão, sempre acabou em miséria e inviabilidade do próprio Estado. Lamento dizer isso. E além dessa antecipação da crise econômica, nós temos tretas políticas. Sabe-se que existe uma queda de braço muito contundente entre o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, com o governo federal. Lógico, eles se uniram pela reforma tributária porque é interesse dos dois o Estado arrecadar mais, tirar mais dinheiro do nosso bolso para eles gastarem como quiserem dentro das suas politicagens. Mas encerradas as convergências eventuais, eles partem, logicamente, para as divergências. E como é que fazem isso? Não é falando que o governo está errado ou o presidente da Câmara dos Deputados está errado, e sim atingindo moralmente um ao outro, o outro ao um. A vítima do momento, como eu falei, é o deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O que fizeram com ele? Resgataram um evento do dia 5 de novembro de 2006, ou seja, 17 anos atrás. Nesse período, o Lira havia se separado da sua ex-então mulher, Juliene, e ela, segundo o portal UOL no site Universa, argumentou ou denunciou ele que havia sido estuprada, agredida, escancarada pelo deputado. Gente, isso é errado. Qualquer tipo de agressão, homem com mulher, mulher com homem, homem com homem, mulher com mulher, e todas as variações sexuais, agredir fisicamente é perder a razão, e quem perde a razão não tem a razão e está acabado. Mas resgatar essa questão de 17 anos atrás, o que vocês acham que significa? Significa simplesmente um fato curioso ou para iniciar um novo flanco de fritagem política do deputado Arthur Lira? Acho que é por aí. Certamente a volta vai vir, vai ter outras denúncias, não sei se a respeito do presidente da República ou seus ministros, mas quando cai essa fofocaiada, gente, não é só aqui no Brasil, é que os poderes não estão se entendendo. Se entenderam sim até o momento, como eu falei, finalizadas as convergências, vão partir para a luta para ver quem é o mais forte que vai sobreviver. Isso é péssimo para a política, mas é uma coisa muito natural no ambiente brasileiro e em vários países também que tem grande resistência para adentrar profundamente, totalmente na verdadeira democracia. É uma pena, mas faz parte ainda do jogo político do nosso país. E agora vamos para o quadro que vem por aí. Na terça-feira, o dado é dos Estados Unidos, a produção industrial mensal deles. O que vem acontecendo? A indústria norte-americana ela vem oscilando entre pequenas altas e pequenas quedas. E isso não é de hoje, gente. Lógico que na pandemia houve uma queda bastante abrupta, houve a recuperação, como em todo lugar do mundo. Mas desde que a China começou a ascender economicamente no mundo, a indústria norte-americana se comporta como a brasileira. Cresce, na verdade, há muito pouco, porque fica muito mais barato de comprar
produtos manufaturados de países com mão de obra mais barata, não só da China, mas também de outros países como Vietnã e Índia, onde os próprios industriais norte-americanos colocam suas linhas de produção. Essa estagnação de produção, no caso norte-americano, sim, é compensada pelo recebimento de royalties, ganhos financeiros por conta dessas empresas multinacionais que estão em outros países, mas existe sim a preocupação interna, não só do governo de Donald Trump, mas do atual, do Biden, de começar a internalizar mais a produção interna do país por conta de uma questão que eles atribuem de segurança nacional e até acho que tem um pouco de razão. Mas por enquanto, pelos indicadores que eu estou vendo, essa recuperação industrial norte-americana ainda não aconteceu. E na quarta-feira a gente sai dos Estados Unidos, vamos lá para o velho mundo, para a Europa. O que está acontecendo? Lá, nesse dia, vai ser divulgado o índice de preços ao consumidor de junho, mês passado. A previsão dos analistas de plantão deles é de uma alta que já veio na prévia de 0,3%. Lembrando que o indicador de maio foi 0%, ou seja, não teve inflação, e agora vai subir 0,3% em pleno verão europeu, que não há tanta demanda energética, e esse é um indicador preocupante, porque tal patamar inflacionário lá de 0,3% é bem acima do que eles estão acostumados. Então, o Banco Central Europeu pode ser motivado a subir mais um pouquinho os juros básicos internos por lá. Na quinta-feira, agora voltando para os Estados Unidos, que essa é uma semana sem muitos indicadores, a não ser da sexta-feira, a respeito de Brasil, pelo menos importantes, vai sair aquele indicador semanal que mede a dinâmica do mercado de trabalho, que são os pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Lá em junho até se previa o início da recessão norte-americana, porque esse indicador tinha subido do patamar de 232 mil para 264 mil. E foi caindo. Semana passada já bateu em 237 mil e agora essa semana deve ser menor ainda. Como eu digo, Estados Unidos sim, tem problemas na construção, como eu comentei há pouco, tem alguns problemas estruturais, como o Brasil, no campo da sua indústria, mas em termos de serviços, em termos da dinâmica do consumo e emprego, eles vão muito bem, obrigado, e não há indicativo que aquela economia vai entrar numa crise. Bom, e na sexta-feira, encerrando o Fora de Curva de hoje, então não esqueça do seu like, do compartilhamento desse vídeo depois de assistir ele todinho, é claro, e aos novos telespectadores do canal, sejam muito bem-vindos, inscrevam-se aqui, por favor, no Fora de Curva, que isso faz um bem danado para a gente e nos incentiva a continuar fazendo esse trabalho. Mas, na sexta-feira, gente, vai ser o dado brasileiro. A Receita Federal, talvez, porque sempre tem atrasado esse indicador, tende a divulgar os seus dados a respeito de arrecadação de tributos federais. O que tem acontecido? Paulatinamente eles têm adiado esse indicador. O dado de maio, que deveria ter saído há muito tempo, saiu lá no final de junho, até nem cheguei a ver ele, foi divulgado timidamente. Por quê? Porque a arrecadação foi de 176,81 bilhões de reais. Lógico que em termos de grana isso aí parece uma bolada enorme, mas esse dado, sob o ponto de vista de comparação com o mesmo período do ano anterior, especialmente quando em maio entra também o pagamento do imposto de renda à pessoa física, é terrível. Houve uma queda de 2,23% em relação ao que foi arrecadado em maio do ano passado, sem descontar a inflação. Se a gente considerar a inflação, ou seja, o valor real, seguramente essa retração vai passar de 6% a 6,5%. E isso mostra o que, gente? Se os cofres públicos federais estão recebendo menos arrecadação, isso mostra simplesmente que a economia brasileira está gerando menos valor para ser arrecadado, ou seja, atividade econômica caindo. Esse dado está meio aparentemente mascarado. Já falei disso quando analisei os indicadores de produção da indústria, das vendas do comércio e do volume de serviços prestados naquele mês, e é uma nova realidade. O Brasil, sim, está em desaceleração, é bom a gente ter consciência disso, e os fatores para essa queda da atividade econômica, talvez em termos de PIB ainda não seja queda, mas os indicadores mais nervosos de produção de mais curto prazo, mesmo comparados com o mesmo período do ano passado, estão mostrando, sim, um descenso
das vendas, um descenso da produção, e isso é muito grave porque vai repercutir em emprego e também para o governo em queda da arrecadação. Os fatores para isso, a meu ver, são insegurança gerada pelo atual governo no mercado empresarial, no setor produtivo. Imagina só, buscando regulamentar mercado de trabalho, buscando regulamentar outras coisas e aumentar impostos e gastar mais do que arrecada, evidentemente isso gera um pessimismo muito grande. Claro, tem a questão dos juros elevados a 13,75%. Podemos culpar eles? Como consequência, sim, mas como causa, não. Os juros altos nada mais são a consequência de uma perspectiva de inflação elevada, num descontrole, nesse momento, das contas públicas. E, se o governo federal, pelo menos na gestão do Roberto Campos Neto, não ajustar seus gastos, não der mais estabilidade às perspectivas de mercado, os juros vão continuar altos, o consumo vai continuar caindo e a economia vai continuar pifando cada vez mais. Cada mês vai ser uma falha maior. E isso eu não quero, eu acredito que você também não quer para o nosso país. Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E relembrando, se gostou, deixe seu like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e quem é novo no Fora de Curva, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que vai gostar do canal. Até breve, uma baita semana para cada um de vocês. Um abraço. Tchau, pessoal.